Eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O mês de agosto marca o início oficial da campanha para as eleições de outubro. Os últimos dias são de definições das candidaturas que vão disputar as vagas de governador, senador, deputado estadual, deputado federal e presidente da República. A partir do dia 16, os nomes escolhidos pelos partidos e coligações terão 45 dias para conquistar o voto dos eleitores. E a expectativa é de que o cenário econômico tenha um papel central nos debates da disputa eleitoral. Alguns indicadores já dão uma prévia de como esse assunto deve aparecer nas campanhas. Depois de sucessivas altas, a projeção do mercado para a inflação caiu, mas segue em torno dos 7% para este ano. Vamos falar um pouquinho de inflação, porque a estimativa para a inflação no fim deste ano aqui caiu mais um pouquinho, de acordo com o boletim Focus. A projeção agora é 7,15%. A projeção para o PIB apresentou uma leve alta em relação à semana passada, ou seja, mais crescimento, menos inflação, pelo menos agora para 2022. A trajetória de alta da inflação foi freada, em parte, devido à queda no preço da gasolina, resultado da queda do barril de petróleo no mercado internacional e da limitação da cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Só nesse último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, a queda de uma semana para outra foi de 2,55%, gasolina comum sendo vendida no Brasil, em média, a R$ 5,74. Esse preço é semelhante ao que vinha sendo praticado um ano atrás. Agora, para efeito comparativo, no mês de junho, por exemplo, a gente tinha um preço médio de gasolina no Brasil de R$ 7,39, ou seja, em pouco mais aí de um mês, a gente teve uma queda de 22%. Isso por conta daquela limite no valor da alíquota do ICMS, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que era de 32%, foi para 18%. Isso fez uma diferença grande no preço do combustível, mas também de duas reduções que a Petrobras fez e anunciou ali para as distribuidoras. O mercado de trabalho também apresenta uma tendência de recuperação, mas ainda com uma taxa expressiva de trabalhadores informais. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 9,3% no trimestre encerrado no mês de junho. O resultado apresentou uma queda de 1,8 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior. Esse é o menor patamar para o período desde 2015. Apesar dessa perspectiva de melhora dos indicadores de inflação e emprego, a renda média do trabalhador brasileiro acumula queda de mais de 5% neste ano e a pobreza no país se mantém em níveis elevados. Os dados são alarmantes, né? Mais de 33 milhões de brasileiros não têm absolutamente nada para comer no nosso país. Um número que é 50% maior do que o último que foi contabilizado lá no início da pandemia. Na primeira parte desse episódio, vamos falar sobre o peso da economia na definição do voto. Começamos ouvindo a nossa analista de economia da CNN, a Raquel Landim. Raquel é minha parceira de Agora CNN e é sempre muito bom te ter aqui no Item Mais também. Raquel, bem-vinda. Adoro, Carol, adoro vir aqui no Item Mais com você. Até porque, Raquel, aqui temos mais tempo para falar sobre um fator que, ao que tudo indica, é determinante nessas eleições. Trago aqui dados da pesquisa XP e PESP, que apontam que 40% dos eleitores mencionam economia como um fator definidor de voto. Temos também aqui pesquisa Genial Quest. 56% dos brasileiros dizem que sim, economia influencia muito no voto. Sempre foi assim, Raquel? Ou este ano a economia tem um peso diferenciado? Carol, economia é o tema dessa eleição. Se você pega qualquer pesquisa e você agrega todos os fatores ligados à economia, desemprego, inflação, se você junta, é de longe a principal preocupação do brasileiro hoje. É tradicionalmente o contexto econômico das cartas na eleição. Não é à toa que tem aquela famosa frase dos estrategistas da campanha do Bill Clinton de economia estúpido. 2018 foi um ponto fora da curva. Naquela eleição, ainda na ressaca da Operação Lava Jato, corrupção se tornou o grande tema, o grande debate. Agora a gente vê que esse assunto está realmente ali no final da fila da preocupação dos brasileiros e é muito fácil entender. A gente passou por uma pandemia gravíssima,
que provocou sequelas enormes na economia brasileira e os brasileiros estão sofrendo o efeito disso, seja porque perderam o emprego e agora estão recuperando, seja porque num segundo momento nós estamos assistindo um aumento de preços avassalador no mundo inteiro, que não é diferente no Brasil. Então, a condição de vida do brasileiro piorou muito em relação a 2018. E, na prática, o que o eleitor está procurando é quem vai ajudar ele a sair do buraco. É simples. Inclusive, Raquel, em 2018 você destacava, foi o que permitiu outsiders aparecerem nas eleições. Esse ano que a gente vê essa polarização de nomes muito conhecidos. Presidente Jair Bolsonaro e ex-presidente Lula. Algo, inclusive, histórico, duas pessoas que estiveram no comando do Palácio do Planalto disputando ali a cadeira. Você falava, Raquel, pandemia deixou sequelas na economia não só do Brasil, mas do mundo. O governo soube reagir? O governo está conseguindo reagir? São dados suficientes para serem usados numa estratégia de campanha eleitoral? Carol, esse é o principal desafio da campanha do presidente Jair Bolsonaro. O que explica a liderança consistente há vários meses do ex-presidente Lula nas pesquisas é esse recall, né? Vou usar aqui a expressão em inglês, mas é isso mesmo que o presidente Lula tem dos seus tempos de governo. O brasileiro, de uma forma geral, se lembra do tempo do governo Lula como um tempo de muita prosperidade econômica, como um tempo de alimento farto na mesa, a despeito de ali já na metade do segundo mandato Lula ter começado, né, as raízes ali de uma recessão gravíssima que entrou pelo governo Dilma e foi uma das recessões mais graves da história do Brasil. Então, a despeito do PT, que é o partido do Lula, ter esse histórico de ter, assim, destroçado a economia brasileira no governo Dilma, o recall do presidente Lula nessa área é muito forte, seja pela implantação do Bolsa Família, um programa de distribuição de renda muitíssimo bem sucedido, programa barato, um programa focado, um programa que efetivamente tirou muitos brasileiros da miséria, seja porque naquela época a gente vivia um boom de commodities que trouxe muito dinheiro para o Brasil. Então foi uma época de muita prosperidade, o eleitor tem essa imagem na cabeça. Já o governo Jair Bolsonaro é um governo que atravessou a pandemia da Covid-19 e é um governo que entregou pouco em relação às suas promessas. Então, a despeito de agora a gente está tendo um resultado até um pouco melhor do que se imaginava, no começo do ano a gente falava em economia até em recessão, crescendo no máximo 1%, agora tudo já está mostrando aí um crescimento de 2%, muito por conta dessa volta da pandemia e também das medidas que o governo federal colocou para reduzir o preço dos combustíveis, né, esse aumento de Auxílio Brasil em mais R$200 para R$600, que a gente ainda vai sentir isso na economia, seja para minimizar os efeitos da crise, do aumento dos preços das matérias-primas lá fora, por um contexto eleitoral que tem, né? O presidente Jair Bolsonaro quer tentar se beneficiar disso, os indicadores estão vindo um pouco melhores do que a gente imaginava. Então, nós já estamos ali, o Boletim Focus hoje trouxe a perspectiva de PIB já mais perto dos 2%, a média de 1,9%, a inflação um pouco menos pior do que se imaginava. Então, a gente tem, nessas últimas semanas, e conforme a gente se aproxima da eleição, algumas indicações positivas na economia. O mercado de trabalho mais forte, então o desemprego caindo, a inflação um pouco mais controlada e a perspectiva de crescimento um pouco melhor do que a gente imaginava. Ainda assim, é um crescimento baixo e uma inflação que continua alta. Então, o que a maioria dos economistas acredita, Bolsonaro vai chegar na eleição em outubro com um cenário menos pior do que se esperava no começo do ano, mas não um cenário que possa beneficiá-lo. Agora, essa avaliação que eu estou te colocando é com a lente de hoje. A gente vai precisar ver na prática qual vai ser o impacto de Auxílio Brasil, de Bolsa Caminhoneiro, desse voucher para o taxista na movimentação da economia para a gente ter um quadro mais concreto. Muitas dessas medidas que você citou, Raquel, elas só valem até o fim do ano. E há muitos economistas que dizem, olha, é um problema que está sendo jogado para frente. O que a gente pode esperar para 2023, ano em que já teremos um nome definido para a presidência da República? Promete ser um ano mais difícil, Carol.
Tanto que as expectativas são de queda no crescimento ano que vem e inflação mais alta no ano que vem. Porque você tem o que você está represando de preços agora, à medida em que você reduziu alguns impostos e esses impostos voltarem a ser cobrados, você vai ter um efeito no ano que vem. O Auxílio Brasil, eu acredito que vai ser um fator permanente. Ainda há dúvidas para 2023 sobre como é que vão estar as contas públicas. A arrecadação que vem vindo muito forte, talvez ainda esteja robustecida, pelo menos na primeira metade do ano que vem, mas depois ela tende a perder força, porque a arrecadação se beneficia muito da inflação. Então, se a inflação desacelera, a arrecadação também desacelera. Então, vai ser um ano desafiador. Vai ser o ano, provavelmente, de inflação um pouco mais baixa, o que é bom para o brasileiro e é bom para o governo, mas vai ser um ano em que o governo não vai dispor de um espaço fiscal para fazer muita política e existe uma grande dúvida de qual vai ser a política fiscal de qualquer governo, independente de quem ganhe a eleição, e vai ser um ano de cenário internacional muito difícil. Está se falando em recessão nos Estados Unidos, Europa, com um cenário complicado. Então, os ventos lá de fora não serão positivos. O Brasil vem com um cenário desafiador há muito tempo. Se você excluir essa fase da pandemia, que foi uma gangorra, né? PIB caiu muito, depois subiu. O Brasil vem caminhando a passos assim lentos, com muita dificuldade, o crescimento muito amarrado. E não tem nada que nos mostre de que a gente tenha reencontrado esse caminho do crescimento. A verdade é que ninguém tem muito claro qual é a política econômica de um eventual governo Bolsonaro ou um eventual governo Lula. Tem muitas promessas, mas de instrumentos efetivos, do que eles pretendem fazer para destravar o crescimento brasileiro, ninguém tem clareza. E olha que essa é a principal preocupação do eleitor, hein, Raquel? Obrigada. Raquel Landim, nossa analista de economia aqui da CNN nessa conversa. Raquel, sempre muito bom. A gente se fala mais tarde também. Até mais tarde, Carol. As últimas pesquisas eleitorais têm reforçado as expectativas de uma disputa polarizada na corrida pela presidência. O ex-presidente Lula, do PT, aparece à frente do atual presidente Jair Bolsonaro, do PL. Com menos de 10% das intenções de voto, o terceiro colocado é Ciro Gomes, do PDT. Nenhum dos outros pré-candidatos chegou até o momento ao patamar de 5%. A lista inclui Simone Tebet, do MDB, André Janones, do Avante, Pablo Marçal, do PROS, Vera Lúcia, do PSTU, Felipe Dávila, do Novo, Sofia Manzano, do PCB, Leonardo Péricles, do Unidade Popular e José Maria Imael, do Democracia Cristã. Os desafios econômicos do Brasil são um dos principais temas dos discursos dos presidenciáveis. E o Auxílio Brasil ganha peso. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse que os pagamentos dos benefícios devem começar a partir do dia 9 de agosto. Entre eles, o pagamento da primeira parcela do Auxílio Brasil, já com esse valor aí de R$ 600. A gente lembra esses benefícios que serão pagos, que terão validade até 31 de dezembro deste ano. O reajuste do Auxílio Brasil fez parte da PEC dos benefícios, que inclui também um aumento do Vale Gás e um novo benefício para caminhoneiros e taxistas até o fim deste ano, um custo para os cofres públicos superior a 40 bilhões de reais. Se, por um lado, o pacote de ajuda social pode produzir impacto nas eleições de outubro, por outro, as perspectivas econômicas também são influenciadas por temores de instabilidade política. Na última semana, setores importantes da sociedade, inclusive empresários e executivos de instituições financeiras, aderiram a manifestos em defesa da democracia e do processo eleitoral brasileiro. E a carta em defesa da democracia, elaborada pela Faculdade de Direito da USP, atingiu 500 mil de assinaturas. Na segunda parte desse episódio, vamos saber qual é a estratégia que deve ser adotada pelas campanhas dos primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto. Quem vai trazer para a gente a expectativa, os bastidores, informações é ela, Thaís Arbegs, também minha parceira de Agora CNN e que está conosco mais uma vez aqui no Item Mais. Oi, Thaís, muito bem-vinda. Olá, Carol, obrigada. Obrigada mais uma vez pelo convite. É muito bom estar aqui de novo no Item Mais. O prazer é nosso, Thaís.
Hoje estamos aqui fazendo essa associação economia política, que são duas questões extremamente interligadas. E quando a gente fala de campanha eleitoral e a gente vê o peso da economia na definição do voto, de fato, os indicadores econômicos, eles ganham uma atenção ainda maior, mais especial. Como é que a economia deve aparecer nas campanhas eleitorais, principalmente dos primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto, Bolsonaro e Lula? A gente já consegue traçar um pouco da estratégia do que virá por aí? Carol, a gente pode olhar um pouquinho para a semana passada, quando foi divulgada a mais recente pesquisa Datafolha. Embora no cenário geral se tenha a percepção de que não teve muitas alterações em relação ao levantamento anterior, mas quando você olha no detalhe, ali dá para ver algumas mudanças que podem indicar um caminho, principalmente no que diz respeito à campanha do presidente Jair Bolsonaro. Mostra que ele ganhou entre as mulheres e entre a população mais pobre, aquelas pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Isso mostra o quê? Mostra que essa ação social, esse pacotaço social aprovado pelo Congresso Nacional e que dá um gás nessa reta final do governo Jair Bolsonaro, pode sim fazer a diferença na campanha eleitoral. Isso é uma convicção tanto dentro da própria campanha do Bolsonaro quanto do seu principal adversário, o ex-presidente Lula. A gente sabe que este ano, diferentemente da eleição presidencial de 2018, a questão da economia será determinante. Muitos políticos dizem aqui em Brasília que o que vai definir a eleição é se o eleitor, na véspera de ir à urna, vai ter ou não comida no prato, numa simbologia bastante forte do que significa a pauta da economia na eleição desse ano, Carol. Temos mais de 30 milhões de brasileiros passando fome no país, Thaís. É assustador. Ao mesmo tempo, a gente vê a melhora de alguns indicadores econômicos. A gente falava há pouco das perspectivas para a inflação, que melhoraram. O mercado já projeta uma desaceleração da inflação. A gente tem uma pequena melhora ainda também no mercado de trabalho. Mas o que a gente percebe, Thaís, é que até o momento o presidente Jair Bolsonaro ainda não traz esses elementos para o seu discurso. Quando eles virão? Carol, você sabe que isso é uma discussão quase que diária no governo Jair Bolsonaro. Muitos aliados do presidente dizem com uma certa frequência que ele tem muita dificuldade de capitalizar os dados que são bons do seu governo. E aí você citou alguns, principalmente esses mais recentes em relação à economia. A gente sabe que teve uma ofensiva bastante grande em relação à política de preço de combustível, redução de impostos estaduais, a troca no comando da Petrobras, tudo isso para mexer, sim, no preço do combustível. A gente, como você disse, viu números em relação à diminuição do desemprego e o que tem de mais importante que vai ser pago efetivamente a partir da semana que vem, que é o Auxílio Brasil de R$600. Há uma avaliação de que o presidente Jair Bolsonaro tem uma dificuldade de fazer com que esses números sejam convertidos em uma pauta boa para ele. Ele não consegue, de fato, trabalhar esses números. Mas a gente sabe que uma campanha eleitoral é diferente. Uma campanha profissional, muito provavelmente, vai, sim, usar esses dados. E a gente acompanha pelos aliados, né? O próprio ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, tem feito uma série de postagens nas redes sociais em relação a isso. Então, há uma perspectiva de que o presidente possa começar a usar esses números a seu favor. E mais do que isso, Carol, já emendando um pouco, esse pagamento, a partir do dia 9, ele é uma espécie de divisor de águas considerado para as duas campanhas. Lá do lado do PT, há uma avaliação de que só a partir dessa data é que o partido, a campanha do ex-presidente Lula, vai conseguir, de fato, medir como que esse eleitor vai se comportar. O quanto desse auxílio vai ter impacto na disputa pelo Palácio do Planalto esse ano. Auxílio Brasil como um divisor de águas para as campanhas do ex-presidente Lula e do presidente Jair Bolsonaro. É a leitura que a Thaís Arbex nos traz. E Thaís, te peço agora uma outra leitura. Como é que as campanhas também observam o peso dos outros benefícios? Estamos falando de um pacote que também inclui Vale Gás e um voucher para caminhoneiros e taxistas, que tem também um peso eleitoral significativo. Carol, eu conversei com um dirigente do PT e homem forte ali da campanha do ex-presidente Lula,
Lula na semana passada, e ele fez uma análise bastante pragmática a partir dos dados da pesquisa Datafolha que a gente já citou aqui, principalmente os números sobre os quais eu falei, da inserção de Bolsonaro no eleitorado feminino e nessa população mais pobre. Ele diz que a percepção é de que, sim, essa repercussão toda tem a ver com a PEC do Auxílio Brasil e com esse pacotaço social, né? O que ele diz? Ele diz que essa movimentação específica no eleitorado feminino, mesmo que tenha sido pequena ainda na avaliação dele, se deve, claro, aos benefícios sociais. O que ele diz? Ele diz que a mulher arrimo de família, ou por ser quem fica responsável pela gestão da renda familiar, é muito sensível a esse tema. Então, esse eleitorado, na avaliação do PT, ainda pode sim se movimentar. Há quem diga que essa diferença que a gente enxerga de uma margem bastante grande em algumas pesquisas entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula tende a se diminuir quando a campanha começar de fato, porque o pano de fundo vai ser o pagamento desses auxílios. Esses recursos vão estar na rua. E aí, o que se aposta? Lá na campanha do ex-presidente Lula, a avaliação é de que vai ser preciso fazer uma disputa de narrativa, de discurso, porque há uma avaliação muito forte de que o candidato a vice, Geraldo Alckmin, tem um papel importante naqueles setores que o PT não consegue mais ter diálogo próximo, agronegócio, evangélicos, classe média, empresários, mas que caberá ao ex-presidente Lula trazer para si o papel de padrinho desses programas sociais. E um pouco ir naquela linha que Lula já falou algumas vezes, dizer que o auxílio foi criado não porque o presidente Jair Bolsonaro está pensando na população, mas sim porque ele está olhando apenas para a sua eleição. Que esse auxílio tem prazo de validade, mas que se depender do ex-presidente Lula, vai continuar. Então, o grande debate na avaliação do PT vai ser a partir da campanha na rua de fato, nesse contato com a população, Carol. E para a gente encerrar, tá aí já olhando para 2023, seja esse presidente eleito ou reeleito, há aí uma sinalização para uma manutenção do Auxílio Brasil na casa dos R$600. A gente já consegue aqui traçar qualquer chance disso prosperar? Carol, eu acho que muito dificilmente qualquer que seja o governo eleito consiga voltar atrás nesse valor. Isso já está bastante precificado, como a gente costuma dizer, não só pelas campanhas todas, mas também pelo mercado financeiro. Há uma avaliação de que esse valor vai ter que ser assim mesmo. Tanto que eu trago aqui um bastidor para o Item Mais, que achei bastante interessante. Na semana passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, teve uma conversa com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o debate dos R$600 esteve sim na mesa. E qual que é a saída que eles estão desenhando se, claro, né, o presidente Bolsonaro for reeleito? Arthur Lira tem projetado, não sei se de uma maneira bastante otimista, talvez seja, mas o fato é que ele tem projetado a possibilidade de fazer a reforma tributária depois das eleições no Congresso. Volto a dizer, uma projeção bastante otimista, mas que ele defende que nessa reforma tributária volte-se a se discutir a taxação de lucros e dividendos, ou seja, da população mais rica, para que aí sim se consiga bancar esse auxílio de R$600. Então, o que a gente já percebe? Percebe que as campanhas estão envolvidas nesse tema, o auxílio está posto, não há como voltar, na minha avaliação, pelo menos não por enquanto, e aí cada um à sua maneira vai ter que conseguir encaixar esse valor no programa de governo e futuramente nas contas públicas, Carol. Já projetando o que será desafio para o próximo governante, como falava, seja ele eleito ou reeleito, Thaís Arbex trazendo também bastidor aqui pra gente no Item Mais. Thaís, sempre um prazer e a gente vai se falando, claro, também na programação da CNN. Um beijo. Obrigada, Carol. Obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Espero que eu tenha conseguido responder todas as dúvidas sobre esse período tão intenso da nossa política nacional. Dúvidas não faltam, então com certeza Thaís Arbex volta a conversar com a gente. Obrigada, Thaís. Até. É o Item Mais de olho nas eleições e, claro, também na economia. A gente volta a se encontrar amanhã com outro assunto. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção,
Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Tamires Pistorese. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.